Eu vos saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem hoje fala acerca do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Por que eu escolhi o estudo hoje sobre o Espírito Santo? Porque é um tema a qual é muito se falado, mas poucos falam do Espírito Santo da maneira correta. Amém? E muitos também usam o termo do Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor Jesus, irmãos, de forma enganosa, certo? Glória a Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é um personagem de espírito sem um corpo de carne e osso. Frequentemente nos referimos a ele como o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor ou Consolador. Como era o Espírito Santo antes de Jesus? Ou seja, como o Espírito Santo ele trabalhava no Velho Testamento ou no período antes do Senhor Jesus, ele se manifestar de carne e osso sobre a face da terra. O Espírito Santo antes, ele não era usado desta forma que nós falamos, Espírito Santo, mas era chamado o Espírito de Deus. Nós vemos no Velho Testamento o Espírito de Deus trabalhando principalmente nos profetas e também nos juízes. Os irmãos vão perceber ali que no período dos juízes, quando Sansão ele recebe uma força sobrenatural, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus ali se apossou de Sansão, ou seja, deu força para Sansão. Em diversos relatos do Velho Testamento, o Espírito de Deus ele habitava também sobre uma família, habitava também sobre um homem, sobre um rei, sobre um profeta, sobre um juiz, sobre uma determinada pessoa. Então o Espírito Santo no Velho Testamento, ele não era como nos dias de hoje, nos dias de hoje o Espírito Santo trabalha sobre todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, e ele também trabalha no convencimento da justiça, do pecado, e nos convence das nossas falhas. Então, no Velho Testamento, o Espírito de Deus, como era chamado, ele dava força, dava sabedoria para construir ali. Nós vemos também o Templo de Salomão, onde o Espírito de Deus trabalhava sobre a vida daqueles homens para dar sabedoria, para dar instrução. Nós vemos nos Juízes, como foi falado, ali também, a qual dava força como Sansão, a qual dava coragem como outros juízes e outros homens de Deus. Mais uma vez, o Espírito de Deus não era sobre todos aqueles que se arrependeram, mas ele trabalhava sobre determinado homem, sobre determinado rei, sobre determinada família. Nós vemos também ali que Saul tinha o Espírito de Deus, Davi, o Espírito de Deus estava ali sobre a vida de Davi. E a primeira vez que é mencionado acerca do derramar do Espírito Santo está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Joel, capítulo 2, versículo 38 ao 32. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia para nós termos um entendimento melhor, irmãos. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 32. Joel, capítulo 2, versículo 28, até o 32. Diz assim, E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, nos restantes que o Senhor chamar. Então nós vemos aqui que o profeta Joel, considerado profeta menor, porque deixou uma pequena quantidade de escrito, não porque ele era pequeno, ali de termo de igualdade aos outros profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, não, mas porque ele deixou um livro de pouca escrita. O livro dele é pequeno e ele é chamado de profeta menor. E este profeta, ele falou acerca do derramado do Espírito Santo. Ele falou ali que os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e ele falou ali que ia ser derramado sobre toda a carne. Então o profeta Joel, ele está falando acerca do derramado Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? E quando o Senhor Jesus, ele nasce da Virgem Maria, ele vai dizer lá em João, capítulo 16, versículo 7 ao 11, ele vai falar a primeira função do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento. A primeira função do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento. Amém? João capítulo 16, versículos 7 ao 11. Diz assim, ó: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vier, versículo 9, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgando. Então, qual é a primeira função do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça e convencer o homem do juízo. Então, a primeira obra do Espírito Santo na minha vida e na vida de vocês é nos convencer dos nossos pecados, nos convencer das nossas falhas. Pastor, mas porque muitos dizem que a obra do Espírito Santo, como nós vemos por aí, é falar em línguas, é rodopiar, é falar em mistério, é plantar bananeiras, é fazer coisas que a gente não está acostumado a ver na Bíblia e nem veremos. É porque não aprenderam a examinar as Escrituras. Porque aquele que examina a Escritura, ele sabe que o Espírito Santo, a primeira obra é nos convencer das nossas práticas, dos nossos pecados e das nossas falhas. Então a prova que o Espírito Santo está dentro de vocês é o quê? É que vocês se arrependeram do pecado de vocês. É que vocês confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele veio ali também como consolo sobre as nossas vidas. Então a primeira obra do Espírito Santo não é falar em línguas, não é profetizar, não é rodopiar, não é plantar bananeira, não. A primeira obra do Espírito Santo é te convencer do teu pecado, do juízo de Deus. A primeira obra, nos convencer das nossas falhas. Essa é a primeira obra do Espírito Santo. Pastor, mas como tem pessoas que não se arrependeram, vivem de toda maneira, fazem tudo que esse mundo oferece e ainda profetizam, ainda falam em línguas, ainda dizem que estão cheios do Espírito Santo. Irmãos, não é o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia ela não se contradiz. Se aquela pessoa ela tem uma prática contrária à palavra de Deus, se aquela pessoa profetiza em pecado,
então ela não está profetizando por Deus. Se aquela pessoa profetiza na fornicação, ela não está profetizando por Deus. Se aquela pessoa vive uma vida promíscua, diferente do que a Bíblia ensina, e mesmo assim diz que está cheio do Espírito Santo, não. O Espírito Santo de Deus não está naquela pessoa. Aquela pessoa não pode ser chamada de templo e morada do Espírito Santo, porque ele não mora dentro daquela pessoa. Nós aprendemos na Bíblia também, irmãos, que só é filho de Deus aquele que se arrepender e teve Jesus como Salvador. Aqueles que não conheceram ainda Jesus como Salvador são chamados de criaturas de Deus. Não são chamados de filhos. A Bíblia, quando nós olhamos a Bíblia de forma como ela é e de forma verdadeira, nós vemos que a Bíblia não agrada a todos, irmãos. A Bíblia não agrada a todo mundo, mas aquele que se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo mora dentro dele e ele vê a palavra de Deus como verdade e como o único caminho a ser seguido. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastor, então Jesus ele falou que quando ele fosse, o Consolador vinha, que era o Espírito Santo, ele também age para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Joel, ele falou de quê, pastor? Ele falou que ia derramar sobre mais pessoas. Falou sim. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado ao terceiro dia, e a palavra do Senhor vai dizer acerca do derramar do Espírito Santo de Deus, a qual está falando em Joel 2, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Pânfia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, e crenteses e árabes, todos os termos ouvidos em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, para os outros: que é isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto? Então aqui em Atos 2 fala acerca do derramado Espírito Santo que foi profetizado lá em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. Só que esse derramado Espírito Santo para os apóstolos foi também um revestimento de poder e glória para os discípulos. O que aconteceu aqui? Irmãos, o dia de Pentecostes nós conhecemos como o dia que foi ali o revestimento do Espírito Santo. Mas para aquele povo ali, irmãos, era 50 dias após a colheita do trigo. E eles comemoravam ali e chamavam aquele dia de Pentecostes, que era 50 dias após a colheita. E o que aconteceu? O derramado do Espírito de Deus sobre aquele povo foi de forma tão grande que eles começaram a falar em outras línguas. Que línguas eram essas, pastor? Vocês viram todas essas regiões que nós vimos aqui, os proselitos, os árabes, irmãos que estavam no Egito, quando estavam reunidos todos os discípulos do Senhor, eles começaram a falar em línguas idiomáticas, e todos aqueles que estavam em volta dele aqui, aquele que estava morando no Egito,
ele começou a ver os discípulos glorificarem a Deus na língua dos egípcios. Os árabes começaram a ver os discípulos do Senhor glorificar na língua ali dos judeus, dos árabes, aqueles que estavam em outras regiões, que chegaram, vários povos, eles viram os discípulos e falaram que eles estavam glorificando a Deus no seu idioma. Eles estavam falando uma língua idiomática no dia de Pentecostes. E outros falaram, peraí, eles estão bêbados. Porque eles são galileus? Porque eles estão falando de outras línguas? Só que naquele dia, irmãos, eu quero fazer a observação, eles não rodaram, eles não pularam, eles não saíram fazendo coisas que não coincidiam com a palavra de Deus. Eles só glorificaram a Deus em línguas idiomáticas. Para ver como que o Espírito de Deus age. No passado, era sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre um rei, sobre certas pessoas ali, era meio que selecionado para fazer uma determinada função. Já no Novo Testamento, ele vem e ele derrama sobre todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, a qual foi convencido pelo Espírito Santo, aqueles que abriram o seu coração para Jesus. O Espírito Santo entrou naquele chamado de templo, morada do Espírito Santo de Deus. Vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus. O que faz, irmãos? Uma pessoa que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, ela tem o desejo de fazer a obra de Deus. Ela tem o desejo de estar dentro da casa do Senhor. O que nós vemos hoje? Peraí, eu falo em línguas. Peraí, eu profetizo. Peraí, eu faço isso. Peraí, eu sou bom para falar acerca de Deus. Mas o compromisso com Deus não tem. Pastor, como que eu sirvo a Deus? Orando na minha casa? Não, eu sirvo a Deus congregando, indo na igreja, ajudando os demais irmãos e fazendo com que a obra do Senhor avance. Hoje o que nós estamos acostumados a ver, irmãos, não é exagero, mas cerca de 90% ou até mais desses supostos cheios do Espírito Santo, eles não são firmes na palavra. Quando eu falo cheio do Espírito Santo, aqueles que vivem apenas dizendo acerca desse fogo estranho, acerca desse fogo, acerca de profecia, revelação, e pensam que o Evangelho só é isso. Mas na verdade vocês podem ver que essas pessoas que se dizem cheios demais do Espírito Santo, não têm firmeza. Quer ser firme? Leia a palavra, entenda a palavra como ela está escrita e siga essa palavra. Repito mais uma vez, a maioria desses supostos cheios do Espírito Santo que nós vemos por aí, revelando placa de carro, CPF, dente de ouro, que vive atrás de campanha de água ungida, lenço ungido, essas coisas não têm firmeza no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vocês não vão ver isso na palavra de Deus. Quer ser firme? Leia a palavra e siga a palavra como ela é. Simples. O Evangelho de Deus é simples. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Agora nós vamos falar acerca dos frutos do Espírito. Pastor, o Espírito Santo tem os frutos dele? Tem. Quais são os frutos? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 26, diz assim, quais são os frutos? Eu escrevi aqui de maneira resumida por causa do tempo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Veja quais são os frutos. Peraí, eu tenho o Espírito Santo, então eu sou uma pessoa que eu tenho paz. Peraí, eu tenho o Espírito Santo, então eu sou uma pessoa que sou alegre. Eu tenho o Espírito Santo, eu sou uma pessoa que tenho longanimidade. Eu tenho benignidade, eu tenho bondade, eu tenho felicidade, eu tenho mansidão e tenho domínio próprio. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de mim. Por isso que vocês veem pessoas passando por dificuldades e aquela pessoa ainda sorri, aquela pessoa ainda ora, aquela pessoa ainda vai para a igreja, aquela pessoa ainda consegue fazer a obra de Deus feliz. Por quê? Porque tem o Espírito Santo de Deus. Nós não somos uma igreja de muitas pessoas. E o que me motiva estar aqui nessa igreja? O Espírito Santo de Deus. Não somos muitos. Se nós todos que estamos aqui fizéssemos a obra de Deus, todos dessa igreja, nós conseguiríamos fazer muito mais. Mas o que motiva nós que mais estamos aqui a continuar a obra de Deus
o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Pastor, e os dons? O senhor falou sobre os frutos. O fruto, amor, longanimidade, paz, domínio próprio. O Espírito Santo faz isso. É fruto do Espírito Santo. E os dons? Quais são os dons, pastor? Irmãos, em Romanos capítulo 12, 6 e 8. 1 Coríntios capítulo 12, 8 e 10. Capítulo 28, versículo 28 e 30. Efésios 4 e 11. Vai falar acerca de 21 dons espirituais. Quais são? Profecia, servir, ensinamento, dar ânimo, contribuir, liderar, mostrar misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curar, dom de cura, prestar ajuda, operar milagres, discernimento de espírito, falar em línguas, interpretação de línguas, apóstolo, evangelista, pastorear, mestre e administrar. São 21 dons espirituais. Nós acabamos de falar dos frutos e agora nós acabamos de falar dos dons espirituais. São 21 dons espirituais. A Bíblia diz assim, orai pelos melhores dons. Buscai pelos melhores dons. Então, peraí, pastor, eu quero ter o dom de pregar. Ora que Deus te dá. Pastor, eu quero ter o de profetizar. Ora, busca a Deus, que Deus te dá o dom de profetizar. Ele fala que você tem que buscar o dom que você está querendo. Deus é que dá, mas quem busca é você. Quem pede o dom é você que pede o dom para Deus. Pastor, eu quero ter o dom do domínio, o fruto do domínio próprio. Pastor, eu quero ter o dom ali de pastorear. Quero ter o dom de ministrar. Quero ter o dom de misericórdia, pastor, porque eu sou difícil de ter misericórdia. Eu quero ter o dom de ajudar o próximo. É dom de Deus. Só que a Bíblia fala, irmãos, lá em Coríntios 13, que o maior dom que tem é o amor. Né? Às vezes a gente olha, não, o maior dom é profetizar, falar em línguas. Alguns pensam, né, irmãos, os pentecostais aí mais fervorosos, como diz o povo, né? Pensam, não, é profetizar, não, mas o maior dom é o amor. E a gente vê que nesse dia de hoje o amor tem o quê? Se esfriado, tem se tornado difícil. Acredito que é por isso que deve ser um dos maiores, né, irmãos? E eu quero deixar uma observação. Algumas pessoas têm a infelicidade de pensar que somente quem fala em línguas é batizado com o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver. A Bíblia não fala, peraí, para tu ser batizado ou revestido com o Espírito Santo, como foi em Atos 2, tu tem que falar em língua. A Bíblia não fala isso. Não fala que você tem que profetizar. Não fala que você tem que ter visão de sonhos, revelações. Não fala nada disso. Que você tem que pregar para você ser batizado. A Bíblia não fala isso. Mas eu escolhi aqui dois. Quais são os passos que você entende que você foi batizado, que você tem o Espírito Santo, que você é cheio. Para saber se uma pessoa é batizada, é só observar os frutos de Deus, os frutos do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Como que eu sei que uma pessoa é batizada? É manso. Como que eu sei que uma pessoa é batizada? Tem paz espiritual. Como eu sei que uma pessoa é batizada? Ela tem bondade, ela tem fidelidade, ela tem mansidão, ela tem domínio próprio. Sabe como é que eu sei que aquela pessoa ali é batizada, ela tem o Espírito Santo? Olhando pelos frutos que aquela pessoa tem. Que os frutos do Espírito Santo tem naquela pessoa. É assim que eu sei. Quais os sinais do batismo do Espírito Santo? Outro passo. São a certeza, a convicção, a paz, a alegria e caráter. Quais são os sinais que aquela pessoa é batizada no Espírito Santo? É a certeza, a convicção de que? Da salvação. Por quê? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Se o Espírito de Deus está em nós, que é o Espírito Santo, ele testifica com o meu Espírito acerca da convicção da minha salvação. Que eu sou servo, que eu sou um cristão, que eu sou uma nova criatura, que eu nasci de novo. Essas são aqui alguns sinais de quem é batizado no Espírito Santo. Ele tem convicção da sua salvação. Porque o Espírito de Deus, igual está em Romanos, capítulo 8, 16 ao 18. A parte diz assim,
o mesmo Espírito testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Se eu sou filho, eu sou salvo. Se eu sou filho, eu sou uma nova criatura. Se eu sou filho, eu nasci de novo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Agora eu quero falar aqui, irmãos, algumas mentiras que inventaram sobre o Espírito Santo. E a primeira mentira do Espírito Santo é: ele não te derruba, ele não te faz girar, ele não faz você gritar muito alto. Apesar de que às vezes nós estamos pregando, e às vezes nós impulsionamos muito a nossa voz e falamos mais alto algumas vezes, mas não faz parte de dizer, não, ele está tão cheio que ele está gritando. Não tem nada a ver. Não, ele está tão cheio que ele está rodando, ele está tão cheio que ele está tirando um salto para trás. Não, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Emocionalismo e estrelismo não tem nada a ver com o Espírito Santo. O mais próximo que nós pode chegar de alguém cair é para aquela pessoa cair e ser curada. Ela tem que cair e levantar curada de alguma enfermidade. Ela tem que cair e levantar ali curado de alguma coisa que ela tinha. Aí sim ela pode cair. Se não, ela só se emocionou e caiu. Ou chorou, ou teve alguma coisa, né? Mas dizer assim, não, foi por causa do Espírito Santo, não. Ou a pessoa pode sentir o Espírito Santo e ficar sensível também. Pode ficar sensível, pode chorar, pode sentir a vontade de dar um abraço em alguém. Ficou sensível, né? Por causa da situação ali. E o mais próximo que a gente chega em cair é em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, a palavra do Senhor diz que depois de construído o templo de Salomão, a glória de Deus enchia o templo de Salomão e os sacerdotes eles não conseguiam ficar de pé. É o mais próximo que a gente chega. Por causa da glória de Deus era tão grande e eles não ficavam de pé por causa da glória de Deus naquele lugar. Um fato curioso, irmãos, do falar em línguas, né? Que muitos aí podem ter essa mesma dúvida. Pastor, o que é correto? Como eu sei que eu estou correto quando estou falando em línguas? Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27 ao 29, fala que quando alguém estiver falando em línguas, tem que ter alguém interpretando. Porque senão aquela pessoa não vai edificar os outros, vai edificar somente ela. Então, suponhamos que tem alguém aqui falando em língua, né? Falando em língua, tem que ter um bem aqui do lado, interpretando o que aquela pessoa está falando. Assim, a gente já viu de experiências que uma pessoa ela pode assim, falar e interpretar. Eu já vi. Só que a Bíblia fala que um tem que falar e o outro tem que interpretar. Se torna um pouco mais fica diferente, né? Verdades aqui que eu separei sobre o Espírito Santo. O que nós aprendemos, algumas verdades. A primeira obra, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. No Velho Testamento era chamado o quê? Espírito de Deus. Habitava sobre uma família, sobre um rei, sobre um povo, sobre algumas pessoas em específico. Dava força, dava sabedoria, ensinava a construir algo, ensinava a fazer algo para que aquele povo fosse ali adiante. E o Espírito Santo também, ele nos convence do erro, ele nos dá mansidão, ele nos dá o dom da palavra, ele nos dá o dom da servidão ao Senhor e à sua obra. Mais uma vez, como que eu vou servir ao Senhor na minha casa? Não tem como eu servir o Senhor na minha casa. Pastor, mas eu sou batizado, eu falo em língua, eu profetizo, eu faço tudo isso, pastor. Se você faz tudo isso, e realmente é o Espírito Santo de Deus que está na sua vida, você é convencido por Ele a estar na casa dEle. Não tem como eu dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu tenho preguiça de ir para a igreja. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não consigo ir para a igreja. Então você não é cheio do Espírito Santo. Porque o cheio do Espírito Santo, ele deseja estar fazendo a obra dele. Vocês são cheios do Espírito Santo. Independente do que acontece, vocês estão aqui na casa do Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade. Não se esquecendo que o maior dom que Deus ele pode dar para alguém é o dom do amor. Sabendo que o Espírito Santo de Deus ele mora dentro daqueles que se fizeram templo e morada do Espírito Santo de Deus.
Como que eu faço para me ser templo e morada do Espírito Santo, pastor? Eu tenho que ser convencido pelo Espírito Santo acerca do pecado. Eu tenho que me arrepender das minhas falhas. Eu tenho que chegar até os pés do Senhor Jesus, confessar Ele como meu único e suficiente Salvador da minha vida, para que o meu nome seja escrito no livro da vida. E eu, por ser cheio do Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, mas eu não congrego, eu não vou para a igreja, eu não faço a obra de Deus. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo na minha casa, não tem como eu ser cheio do Espírito Santo de Deus e não fazer a obra de Deus. Hoje o que tem mais, irmãos, são pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas não tem compromisso com a obra de Deus. São cheios do Espírito Santo, mas não tem compromisso com o Evangelho do Senhor. São cheios do Espírito Santo, mas são movidos por campanhas, por água ungida, por lenço ungido, por coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe por que poucos são filhos no Evangelho do Senhor Jesus? Porque poucos abraçaram a palavra de Deus como ela é, meus irmãos. Mais uma vez eu repito, o que a gente mais vê são pessoas dizendo que são cheias do Espírito Santo, cheios de visão, cheio de revelação, cheio de coisas, mas nada de palavra. Não pode ver uma mulher que cai, não pode ver uma bebida de cachaça que cai, não pode ver um copo de cerveja que cai, não pode ver uma coisa errada que entra e é cheio do Espírito Santo. Peraí, eu sou cheio do Espírito Santo hoje e amanhã eu vejo um copo de cerveja e eu bebo aquele copo, eu não tinha o Espírito Santo. Peraí, eu vejo uma mulher, aquela mulher ali é uma mulher atraente, e eu vou e caio com aquela mulher, e ontem eu era cheio do Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Que hoje ele me enche e amanhã ele me abandona. Então não era o Espírito Santo. Eu sei que é bonito, irmãos, chegar alguém e profetizar na cabeça da gente, fala um monte de coisa bonita pra gente, é bonito, a gente até chora. A gente chora, irmãos, é até bonito, mas se não tiver na palavra, não é o Espírito Santo. Sabe o que me fez, irmãos? Ficar firme no Evangelho até hoje, irmãos. Abandonar uma vida toda errada lá atrás para seguir o Senhor Jesus, foi se firmar na palavra de Deus. Foi todo dia dobrar o meu joelho, ler a Bíblia, ver que os maiores erros da minha vida foram cometidos por causa de mim mesmo e não dos outros, e se apegar nessa palavra de Deus e seguir o caminho reto, irmãos, nem de mais e nem de menos, mas seguindo reto o Senhor Jesus. O que me dá força, irmão, de chegar sábado cansado, ir lá para aquela casa de prisão, pregar o Evangelho, sabe o que é, irmãos? Não é porque eu sou bom, não, irmãos, é porque o Espírito Santo, ele fala, vai e prega a minha palavra. Sabe o que me fez ficar quase 3 anos no Hospital Regional ali de Gurupi, evangelizando? Muitos ele falavam, é perigoso pegar bactéria no hospital, você ficar enfermo, é cheio de bactéria, tem que tomar cuidado. Foi o Espírito Santo falando, vai. Sabe o que me motiva estar aqui nesta igreja, num culto de terça-feira? É o Espírito Santo, vai, veste o teu terno, veste a tua roupa e prega a minha palavra como ela é. É isso que me motiva, irmãos. Está aqui é o Espírito Santo de Deus. Ele que motiva a missionária Carmen, a missionária Isabel, pastora America, Vanessa, Isaac, todos os irmãos que vêm aqui. É o Espírito Santo que motiva a gente estar aqui. É Ele que nos enche do seu poder, da sua glória. É Ele que nos reveste de poder quando nós estamos fracos, cansados e sentindo sozinhos. Ele vai lá e nos enche. Alguns dias eu estava numa igreja de um pastor. Ele já é um pastor de idade, irmãos. E eu respeito todo mundo, mas se a pessoa for de idade, eu respeito mais ainda. Né? Eu respeito mais ainda. Eu estava na igreja e lá passaram o microfone com uma mulher, uma senhora, respeito demais. Não conheço, mas também pela idade, respeito muito. E aquela senhora ali, ela pegou o microfone e começou a imitar um barulho de cobra. Ficou fazendo um barulho de cobra. Uns barulhos de cobra e começou a... Não tem uns profetas que chama, perdoa a palavra, não tem uns profetas da desgraça que só fala desgraça na vida dos outros, só fala coisa ruim, é só trem ruim que vai acontecer, é só velório, é só tragédia, é só isso, sabe o que é chamado de profeta da desgraça, perdoa a palavra. E essa mulher, a igreja vai passar pelo grosso, a igreja vai passar pelo grosso, a igreja vai passar pelo grosso. Aí olhou para mim e falou, o pastor vai passar pelo grosso também. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu saí da minha casa,
foi para pregar e eu estou ouvindo essa baboseira. Essa mulher falou, já tem tempo, falou isso para mim. E eu olhei assim, não, a vontade foi de levantar ali, repreender aquela mulher no nome de Jesus, mandar ela criar vergonha na cara. A minha vontade foi essa. Só que eu respeitei o pastor que era de idade, estava lá, e essa mulher também que já era de idade, eu falei, deve não ter muito entendimento. Deve não ter muito entendimento. Eu fiquei calado. Eu levantei minha mão, olhei para o lado e falei, que besteira. Não falei para ela ouvir não, mas foi uma baboseira, palhaçada, irmãos. Isso não é a primeira vez que eu ouço isso. Aí depois eu cheguei nele e perguntei, falei assim, de onde é que é aquela senhora? É de uma igreja tal. Aí eu, aquela igreja que os políticos sobem no altar. E os políticos sobem e fazem campanha no altar. Falou o nome da igreja. Eu falei, se fosse o Espírito Santo, ia falar, desce do altar, porque esse lugar não é teu. Altar não é lugar de político. Era o Espírito Santo que estava falando através dela? Não. Porque se o Espírito Santo falasse através dela, na hora que o político subisse no altar, lembrando que nós não é inimigo de político não, irmãos. Políticos são o que? Representantes do povo. Certo? Nós temos que votar, temos que exercer o nosso direito. Mas o altar do Senhor é para pregar a palavra de Deus, é para entoar louvores para o Senhor Jesus. Certo? E simples. Agora estão alterando a ordem de culto para ceder a oportunidade para um político nem crente, nem batizado não é. Muitos estão na fornicação, muitos são de vários tipos de religião, que eu não vou nem falar o nome. Aí a pessoa vai numa igreja, vê o povo, começa a falar mesmo de coisa que nada a ver. Aí vê o pastor falando, aproveita da boa vontade, né? Eu falei, não, essa eu vou deixar passar. E ó, não é o Espírito Santo. Quando alguém chegar e falar trem para você, não é o Espírito Santo. Minha mãe já chegou para falso profeta, você vai ficar cega, porque às vezes, porque falou verdade, vai ficar cega, já falaram isso para minha mãe, e você vê que é mentira, você vê que não tem nada a ver. Irmãos, tem uma regrinha simples. Deus usa a pastora Merita, usa a missionária Carmen, usa a missionária Isabel, usa me usa, se ele quiser, na profecia, na revelação. Só que eu vou ensinar uma regrinha básica aqui, ó. Antes, Jesus falou por quem? Deus falou pelos profetas, depois falou por Jesus, depois falou pelos apóstolos, e hoje ele continua falando pela sua palavra. Amém? Ele pode usar alguém? Pode sim. Ele usa na revelação, na profecia, usa. Por quê? Porque nós cremos que os dons não cessaram, mas nós temos que tomar muito cuidado. Amém, irmãos? Não é todo mundo que põe a mão na sua cabeça, não é todo mundo que profetiza para você, não é todo mundo que ora por você, amém? Porque às vezes você pensa que a pessoa está cheia de Deus e a pessoa está cheia de demônio, certo? Então temos que tomar cuidado, amém? Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar sobre os pés, irmãos, amém? Glória a Deus. Hoje foi um estudo bem breve acerca do Espírito Santo de Deus e eu creio que vocês já são fortes e ficaram mais fortes ainda, amém? Glória a Deus, amém? Estava hoje no meu serviço e Deus colocou no meu coração essa ministração, amém? Me fortaleceu mais ainda. Eu falei, esse é o maná que eu vou trazer para a igreja hoje, amém? Vamos orar então? Querido Deus, Pai amado, Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha habitar dentro do nosso coração, porque eu sei, Senhor, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar curando nesta noite, libertando, Senhor, aqueles que estão em prisão, aqueles que estão em prisão físicas, prisões espirituais, aqueles que estão enfrentando, Senhor, enfermidades neste momento. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que toda enfermidade ela seja curada, Senhor.